O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho, a liturgia da palavra, sobretudo o Evangelho de hoje, nos coloca diante de uma pergunta que atravessou séculos e chega até nós no dias de hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para nós? Qual o significado dele na nossa vida? A resposta a essa pergunta vai fazer toda a diferença naquilo que nós somos, como também na missão que nós recebemos. O texto da primeira leitura do profeta Isaías começa com um comunicado a um administrador do rei, um tal de Sobina. Ele é administrador do palácio. Ele vai ser substituído e no seu lugar vai ser colocado Eliacim. Mas por que Sobina foi destituído do seu cargo? Não aparece no texto de hoje, mas lá no versículo 16 desse mesmo texto, diz que Sobina construiu um mausoléu para ele. Ele queria ser reconhecido, depois de sua morte, como alguém muito importante. Então ele construiu um túmulo muito chique, cavado numa encosta, com pedras decorativas. E o rei não gostou disso. Então ele seria substituído das suas funções. O seu poder seria retirado. Túnica, o cinto, a chave do palácio. E quem vai receber a chave do palácio agora ele é assim. É importante lembrar que esse administrador, entre outras coisas das suas funções, ele tinha o poder da chave do palácio real, administrava os bens do rei, fechava, abria as portas, definia quem o rei iria receber nas suas visitas e assim por diante. Então esse texto nos ajuda a entender melhor aquilo que Jesus faz com Pedro.
ao entregar para ele as chaves. O poder das chaves aqui significa serviço. É você ser um apoio seguro para aqueles que você tem sobre a sua responsabilidade. Portanto, nessa perspectiva, o serviço da autoridade, qualquer que seja a autoridade, não é uma questão de poder, mas uma questão de amor. Porque aqui está a nossa missão e vocação. Seria impensável considerar que alguém pode desempenhar uma função com êxito, com responsabilidade, se não for por amor. Aquele que detém as chaves não pode usar da sua autoridade para concretizar seus interesses pessoais, mas deve exercer o serviço como um pai que procura o bem de seus filhos. Assim se entende a missão, assim se entende o sentido do serviço. E aí entendemos também o Evangelho, que Jesus, ele vai para uma tal de Cesareia de Filipe. Filipe era filho de Herodes, e ele construiu essa cidade, uma cidade belíssima, e Jesus leva os discípulos para lá. E lá ele faz uma pergunta para os discípulos: o que as pessoas estão falando a meu respeito? Aí alguns dizem assim: olha, estão falando aí que o Senhor é João Batista, que é Elias, que é algum dos profetas. Até aqui, tudo bem. Uma resposta que não se compromete. É o povo que está dizendo isso. As pessoas estão falando isso do Senhor. Então as pessoas entendiam que Jesus era alguém, um homem muito bom, mas apenas isso. Não o reconheciam como filho de Deus. E aí Jesus muda a direção da pergunta. Agora, Jesus vai perguntar para os discípulos: e para vocês? Vocês que estão comigo, quem que eu sou para vocês? Aí muda tudo. Agora é a minha opinião. O que eu acho? Isso compromete. E aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Acertou. Ele reconhece em Jesus aquele que vem de Deus. Essa é a sua profissão de fé. A pergunta que Jesus faz aos seus discípulos não é apenas uma pergunta sobre conhecimento religioso, um teste, não. É uma pergunta que nos coloca diante da vida. Quem é Jesus para nós? Isso é muito importante, responder essa pergunta. Porque se nós não compreendermos o que significa quem é Ele para nós, como podemos segui-lo? Se a gente diz que é seguidor de Jesus, mas não conhece, é como se a fé permanecesse nos nossos lábios e não chegasse ao nosso coração. Por isso, que seja talvez necessário perguntar: você acredita em Jesus mesmo? O que essa fé que você professa, ela provoca na sua vida? O que ela produz na sua vida? Porque há pessoas profundamente religiosas e, apesar de falar de Deus, são pessoas que às vezes praticam injustiça, alimentam o ódio.
E há pessoas que não se identificam com religião nenhuma e fazem coisas boas. Talvez, se a gente é uma pessoa religiosa, essa nossa profissão de fé, ela tem que chegar ao nosso coração. E aí, diante dessa profissão de fé de Pedro, Jesus diz assim para ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Eu te digo que você agora é Pedro, não é Simão mais. A fé nos transforma, nos faz ser outra pessoa. Agora não é Simão, Simão é Pedro. O nosso nome se identifica com a nossa missão. O Senhor nos dá um nome novo. Ele dá um sentido novo através da nossa fé. Lá na primeira carta de Pedro, os seguidores e seguidoras de Jesus eram chamados de pedras vivas. Aqui Pedro não é só Pedro que é pedra, mas toda pessoa que professa a sua fé em Jesus. Deus faz morada na fé, mas essa fé precisa de um corpo. Então nós nos tornamos morada de Deus. Pedro acertou a resposta, mas ele ainda precisava aprender o caminho. Talvez nós também sabemos muitas coisas sobre Jesus, mas saber muitas coisas sobre Jesus não significa necessariamente que nós o conhecemos. Porque conhecer Jesus é permitir que Ele entre na nossa vida, que Ele nos transforme no seu amor, nos ensine a amar como Ele amou. Podemos conhecer as palavras certas, mas ainda precisamos mudar as nossas práticas. Podemos defender a fé, mas devemos nos perguntar: a fé que eu defendo, defende a vida? Porque às vezes nós defendemos a fé que a gente tem, mas não defendemos aquilo que essa fé nos compromete. Por isso a fé não deve ser medida somente por aquilo que nós professamos. A fé tem que ser medida também por aquilo que nós praticamos. Esse é o grande sentido. É interessante que no texto do Evangelho, Jesus conhece Pedro. Ele entrega para Pedro as chaves. Nós podemos traduzir chave aqui, nos tempos de hoje, como senha. Deus te deu uma chave. Deus te entregou uma senha. A senha da sua vida. E com essa senha, eu posso fazer algo extremamente maravilhoso na minha vida e na sua. Mas se eu não entender que essa senha é uma responsabilidade, eu posso também estragar a minha e a sua vida. O que você está fazendo com a senha que Deus te deu? A senha é uma coisa muito perigosa nos tempos de hoje. Com a minha senha, eu entro no meu aparelho celular, posso acessar as redes sociais para minha senha, eu posso estragar a vida dos outros, eu posso fazer coisas extremamente horríveis, mas também posso fazer muita coisa boa. Então nós precisamos entender que o Senhor coloca na nossa mão também uma chave, a senha. E com essa senha eu recebo uma responsabilidade, uma missão.
Se eu usar mal essa senha, talvez possa ser destituído como o administrador do rei na primeira leitura. Mas o Senhor confia em mim, como confiou em Pedro. Eu te entrego as chaves, eu te entrego a senha. Use essa senha para o bem. Use essa senha que o Senhor te deu com responsabilidade, com amor, com gratidão, com cuidado. Jesus fala assim: agora você é Pedro. Fala para Simão. Jesus sabe quem é Simão. Agora você é Pedro. No evangelho de hoje, é Jesus que pergunta para nós, e nós respondemos: quem eu sou para você? Mas hoje poderíamos inverter essa pergunta. Agora somos nós que fazemos as perguntas a Jesus. Senhor, o que o Senhor pensa de nós? Imagina. Senhor, o que o Senhor pensa de mim? Senhor, o que o Senhor pensa e dizes de mim como jovem, como adulto, como filho, como filha, como pai, como mãe, como esposa, como esposo, como padre? O que o Senhor pensa de mim? Talvez a gente tenha um pouco de medo de ouvir a verdade que Ele vai dizer sobre nós. Mas Jesus sabe melhor sobre nós do que nós sobre Ele. Não tenhamos medo dele dizer para nós: o que eu penso de você? Porque o amor dele sempre nos transforma. A grande questão é essa. É deixar nos colocar nas mãos de Deus e deixar Ele transformar como Ele transformou Pedro. Agora você, Simão, é Pedro. E eu vou te dar uma senha, porque eu confio. Mas Pedro precisou de fazer um processo. Ele professou a fé, mas ele teve que ir crescendo nessa fé que ele professou. Ele teve que superar muitas coisas. Pedro teve que deixar ser transformado por o amor de Deus, até que finalmente Jesus vai dizer: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Foi um processo. O salmo de hoje, ele fala de uma pessoa que recebeu uma graça e ele foi no templo agradecer a Deus. Ele diz assim: ó Senhor, de coração vos dou graça. Perante os vossos anjos eu vou cantar e ante o vosso templo eu vou prostrar. Eu vou entrar no templo e vou prostrar no templo para agradecer. E ele diz: agradeço o vosso amor, vossa verdade. Porque naquele dia que eu pedir o Senhor me deu mais do que eu pedi. Mas ele pede algo ainda mais. Eu sou uma obra inacabada. Não desista de mim. Continue trabalhando em mim, me transforme. É isso. Às vezes nós não somos tão leais assim. Às vezes nós não temos uma fé tão comprometida assim. Mas é preciso pedir ao Senhor: trabalhe em mim, eu sou uma obra das tuas mãos. Vai trabalhando em mim, vai me modificando com a tua graça, com o teu amor, me transforma. Deus não desiste de nós. Por quê? Como diz Paulo
na segunda leitura de hoje. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Professemos a nossa fé.